Então eu queria dizer para vocês que se a polarização foi o mote de 2018, os resultados de 2020 mostraram e revelaram que o eleitor mudou de opinião, né? Ele manifestou que diante de uma pandemia, e esse talvez seja um componente central dessa eleição, e ele também ainda, mesmo que se Deus quiser a gente se recupere, mesmo que se Deus quiser essa pandemia passe logo, mesmo que se Deus quiser todos os brasileiros sejam vacinados, mesmo que tudo isso acontecer, a ferida por um processo tão complexo de isolamento social, de perda de emprego, de falência de empresas, de famílias que perderam familiares e amigos. Isso, a ferida disso, por mais que ela possa estar um pouco cicatrizada, se Deus quiser, em 2022, ela vai ser definidora do voto em 2022. Quer dizer, não adianta achar que essa pandemia, que já mudou o resultado eleitoral em 2020, mudou precisamente, a maioria dos prefeitos cá para nós estavam em condições de reeleição dificílimas, foram 4 anos difíceis para esses prefeitos que saíram agora, dia 1º de janeiro. Mas, olhem só, observem só, eles conseguiram se recuperar porque lideraram o processo político pandêmico, conseguiram organizar as suas cidades. Veja o caso do Calil como exemplo, que se elegeu no primeiro turno, talvez um dos prefeitos mais duros do país, para pôr isolamento, para controlar a população e etc. Ou seja, por quê? Porque a população entendeu que diante de uma crise desse tamanho, eu preciso de uma liderança que cuide de mim, que salve vidas e que ao mesmo tempo tenta segurar os empregos e etc. Então, o eleitor de 2018, ele praticamente, da sua hegemonia, ele não existe mais. Ele, em 2020, ele mostrou que é outro eleitor e que a pandemia falou para ele, olha, e aí é o grande recado para a sua narrativa, para você que é candidato. Por que eu não quero mais a polarização? Porque não dá mais, diante de uma pandemia, diante da perda de emprego, de falências de centenas de milhares de empresas, de desestruturação familiar, de isolamento social, diante do trauma que é essa pandemia e o tamanho dessa crise econômica, eu preciso de gente que junte esforços, não gente que separe. Talvez essa seja o componente inicial de qualquer narrativa por esse processo pandêmico e que ainda em 2022 vai ser o que o povo quer. Eu preciso saber que gente que junta a esquerda, junta a direita, junta centro, junta quem vocês quiserem. Eu não quero mais que essa zona, essa briga, essa guerra eterna. Em 2020 eu mostrei isso, o eleitor, né? Eu não quero mais isso, eu quero um candidato, eu quero uma narrativa, eu quero um posicionamento, eu quero uma liderança do século XXI que possa juntar esforços, porque a crise não foi qualquer crise. Não foi uma marolinha, como diria o Lula na crise de 2008. Não foi uma pequena desacerto, como diria a Dilma na crise de 2012. Não foram apenas algumas manifestações de rua, né, do povo. Não foi apenas um problema da Lava Jato, de corrupção. Foi muito mais grave. Foi perda de vida, perda de emprego, aumento de inflação, crise sanitária, isolamento social, crianças sem estudar, jovens sem estudar, perspectivas de futuro completamente refeitas. Então, a pandemia ela modificou o cenário de tamanha profundidade que aí há o segundo elemento dessas 8 características que a gente está trazendo para vocês nesse curso, para você repensar, ou seja, a articulação política, cultural, social, ambiental para resolver problemas reais é um elemento definidor de 2022. Os candidatos que conseguirem mostrar que conseguem se articular, juntar esforços, que conversam com as sociedades, com as organizações, com as ONGs, com o judiciário, com o legislativo, que juntam artistas, que entendem o papel das associações de moradores, entendem o papel das associações de classe e que consigam colocar a variável ambiental dentro dos seus problemas, ou seja, os candidatos que mostrarem que conseguem, dentro do sistema, se moverem para resolver problemas reais, tendem a ser vitoriosos. Então, fica aqui para que a gente possa entender se
Em 2016 e 2018, eu tinha que ir para as redes, para as ruas, para a campanha, para a TV dizer: eu não sou desse sistema, eu não aceito esse sistema, eu quero metralhar esse sistema, eu quero gritar contra esse sistema, eu quero acabar com a corrupção, eu vou acabar com a mamata, eu vou se 2016, 2018 as narrativas simbolizavam isso, olha, é preciso acabar com a política, é preciso de uma nova política. Era isso? Era esse o mote de 2016. Era isso que a eleição municipal de 16 trouxe para 2018, que saiu vencedora das urnas em 2018. Eu quero dizer a vocês que 2020 revelou que 2026 e 2022 se elegerá aqueles que ampliarem e mostrarem justamente o contrário. Né? Eu não quero voltar aos tempos da corrupção, eu não quero voltar ao tempo da velha política, o que eu quero é fazer um processo que articule forças, que discuta política, que junte artistas, que coloque a questão social no centro, que traga os problemas ambientais, que resolva problemas reais, que formule políticas públicas. Então, o fim da polarização traz consigo que a gritaria das redes sociais, as fake news, foram substituídas por preocupações reais. Mas, professor Maurício, é evidente que ainda teve fake news aqui na minha cidade, é evidente que teve discussão, teve, as redes sociais vão continuar a ter um papel importantíssimo na eleição de 2022. Isso é aqui no mundo. No entanto, elas não vão ser mais polarizantes. As redes elas vão ser mais construtivas como foram agora. Nós não tivemos grandes duelos na internet. Nós tivemos o quê? Propostas, vídeos, conteúdos, formulações, ideias. Elas foram mais frias. Foram por quê? Porque é um papel de veículo de comunicação. Em 2016, 2018, quem saía lá, a campanha do Dória, a rede detonou. 2018, do Bolsonaro detonou as redes de WhatsApp. Por quê? Porque o clima da cabeça do eleitor era polarizante, era um clima de esticamento, de radicalidade contra a corrupção, contra o sistema. Isso faz com que a ferramenta, que é a rede, que é meio, também carregue esse sentimento. E a gente tem a sensação de que as redes fazem esse sentimento. Não, elas reforçam. Por isso que eu estou aqui tentando mostrar nesse curso para vocês que é a cabeça do eleitor que define o meio, não é o meio que define a cabeça do eleitor. Então, se os fake news tiveram um papel substancialmente importante em 2018, foi porque o eleitor já estava polarizado, propício a acreditar em notícias mentirosas, propício a acreditar em qualquer coisa. Veja que nessa eleição não foi bem assim. Tentaram emplacar fake news em tudo quanto é canto, em várias candidaturas, em várias eleições, tentaram colocar que esse era do diabo, aquele de Deus, aquele era isso. Nada pegou para valer. Por que nada pegou para valer? Porque não é que a ferramenta mudou, ajudou. O Facebook melhorou, o WhatsApp melhorou, o Google criaram lá os instrumentos para redução de impacto de fake news, melhorou as plataformas, o próprio TSE criou uns sistemas melhores. Tudo isso melhorou, mas o mais importante é que o eleitor estava menos polarizado. O eleitor estava querendo mais estabilidade diante de uma pandemia e esse eleitor vai continuar querendo isso em 2022. Portanto, não vai ter fake news em 2022? Vai ter. Não vai ter polarização? Vai ter. Mas o eleitor hegemônico que sairá das eleições, que saiu das eleições de 2020 e que se consolidará em 2022, é um eleitor por mais estabilidade, por mais problema real, né? Por mais preocupação com o meu mundo real, menos essas ilusões malucas que eu estou ouvindo há muito tempo. Então, essas eleições mostraram que a polarização vai se dar em 2022 entre o campo democrático e o Bolsonaro. Ou seja, provavelmente nós teremos um segundo turno lá na frente nessa linha. Quem é o campo democrático, quem é o Bolsonaro? Não dá para dizer hoje se nós vamos ter PT contra Bolsonaro, Bolsonaro contra PT, ou ao mesmo tempo, eu costumo dizer, nós teremos três vertentes. Será que em 2022 nós vamos ter uma eleição à la Rio de Janeiro? Ou seja, o Bolsonaro, como foi o Crivella, vai o Crivella contra um candidato das forças democráticas? Pode ser. Esse é um caminho, ou seja, o Bolsonaro ainda mantém a sua força, ainda há um espaço para polarização, no entanto, vai alguém do campo democrático, do centro. Ou nós vamos ter uma eleição como São Paulo, que
o desgaste e o tamanho do antibolsonarismo é tão grande que eles não conseguem nem chegar ao segundo turno, e aí você tem uma eleição entre a esquerda e o centro e a direita, aí que eles deram o chamado que for, mas quer dizer, o candidato, a possibilidade do cansaço da polarização ser tamanha, que o movimento anti-PT e o movimento anti-Bolsonaro é tamanho, que nenhum dos dois chega no segundo turno, esse é um pouco São Paulo. São Paulo aconteceu isso. O Rio de Janeiro, o centro democrático com o Bolsonaro. Ou seja, então vejam que essas tendências que as capitais sinalizaram, elas são um pouco as dúvidas para 2022. Mas isso pouco interessa o personagem. O que eu quero que você entenda é o clima que fez o eleitor se mover nessa questão. Então, a campanha de 22 pode ser dura, ela vai ser dura, mas ela não será uma campanha de ódio. Ela será uma campanha, por mais que talvez os candidatos extremos tentem reforçar a guerra, tentem criar elementos artificiais, ela não será uma campanha de ódio. Por quê? Porque o eleitor está preocupado. Ele perdeu vidas, ele perdeu amigos, ele perdeu emprego, ele viu empresas fecharem, ele está vendo a desigualdade crescer, ele está vendo a pobreza avançar, ele está sendo sofrendo com atos racistas, em suma. Esse eleitor, ele não vai para a eleição de 2022, ele não foi essa movida pelo ódio, pelas frustrações, com todos os problemas, imagine em 2022. Então, para que você consiga compreender, nessa segunda aula nós tentamos abordar que o fim da polarização começou na eleição de 2018, ela vai continuar na eleição de 2022, nós não sabemos ainda o tamanho que isso representa, se isso até pode tirar os dois candidatos que tiverem dos extremos do segundo turno, nós não sabemos se um candidato do extremo pode ganhar ou perder. O que nós sabemos com convicção, é convicção mesmo, não é desejo, é convicção, é que o clima do que o eleitor manifestou na urna nessa eleição é um clima de eleição mais estável, é um clima de uma escolha mais serena, menos polarizante, de olhar para a política, de valorizar a política, de escolher candidatos que se articulam socialmente, economicamente, culturalmente, de candidatos que lidam com problemas reais, com problemas concretos, de candidatos que fazem menos barulho, não no sentido de marketing, mas menos ilusionismo com problemas irreais e mais problemas reais. Então, até a próxima!